Pelo Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Foi aberto ao acaso e caiu fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, Marcos 4:19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores, atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo, tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. Valdo, faz. Senhor, quero pedir que cada um de nós possa sair daqui melhor e que seja de grande aprendizado para a nossa vida, tudo que vamos aprender aqui hoje, que vamos ouvir, e que consigamos fazer como naquela oração de São Francisco de Assis, em que ele diz: Senhor, que todos que se aproximarem de mim sintam a tua presença, que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. As bênçãos de Jesus de Nazaré nos envolvam e que as bênçãos de Maria Santíssima também possam nos envolver nesta noite. Tema de hoje, pacificar. Nós vamos trazer uma parte, um excerto do Sermão da Montanha para desenvolver um raciocínio. E vamos uma lição do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Ceifa de Luz, que faz parte da coleção Pão Nosso. Essa coleção é maravilhosa. Nós temos um exemplar aqui. E aí nós também lemos no exórdio, aqui no Cáritas, sempre uma lição do Vinha de Luz, ao fundo viva o caminho, verdade e vida. Então, todos esses livros fazem parte dessa coleção. Emmanuel, ao escrever esses livros, ele retira uma passagem do Evangelho
e faz um comentário. E não há nos livros nenhuma referência assim. O espírita, não, é o cristão. Porque ser espírita é ser cristão. Mas você pode dar uma pessoa de outra religião, que se diz cristã, que ela vai empatizar com o livro. Então, são livros que a gente deve ter na bolsa, ter na cabeceira, do lado da nossa cama, para quando dá, a gente se nutrir dos ensinamentos, abrindo assim ao acaso, que não é ao acaso, para buscar o conselho, a inspiração dos bons espíritos. Trocar, acho que esse está melhor. Então, o tema de hoje é pacificar. Então Jesus subiu ao monte e entre aqueles versos das bem-aventuranças, ele declamou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Estamos vivendo um momento de muita inquietação. Essa inquietação diz respeito às transformações políticas, ao contexto sócio-histórico do nosso país. Nós estamos vendo, ouvindo, lendo nas redes sociais, em toda parte, opiniões em conflito, pessoas levantando conceitos aguerridos. E aí nós devemos nos perguntar: o que Jesus faria nesse contexto? Qual seria a atitude do Senhor? E se eu digo que o amo, que sou cristão, como me conduzir? A sensação que nós temos é que uma nuvem pesada, como que densa, está pairando sobre nós e provocando uma incitação de atitudes primitivas. Porque esta sombra está em nós ainda. Nós estamos lutando para superar o homem selvagem, o homem agressivo, o homem violento. Nós ainda não superamos. Daí, quando passa assim, uma turba dessa psíquica, não é uma turbação desse naipe, é com muita facilidade que nós acompanhamos o bloco dos revoltados. É com muita facilidade que nós pegamos bandeiras e assumimos atitudes agressivas. E aí nós devemos lembrar da figura impoluta de Jesus de Nazaré, que nos convida sempre ao amor, à reflexão e à ponderação. Nós vamos fazer uma reflexão hoje, meus irmãos, sobre a atitude pacificadora. Pacificar. Porque Jesus de Nazaré, que é o nosso mestre, ele é o governador do orbe terra. O nosso país, nele, Jesus implantou, junto a Ismael, a bandeira do Evangelho. No nosso país, reencarnaram espíritos já decididos a viver o bem. Mas há também vários irmãos nossos aqui reencarnados, precisando do exemplo daqueles que já decidiram seguir o bem. Para que eles possam respirar uma atmosfera psíquica de pacificação. Então a gente vai refletir, nesse contexto sócio-histórico, qual é a condução emocional, interna, psíquica do espírita, que é o cristão. Então vamos lá, vamos aproveitar um texto do livro Ceifa de Luz. No erguimento da paz.
Quando pensamos em erguimento da paz, no desejo que nós temos de viver em paz, de viver num local de paz, numa casa onde todos estejam em paz, num trabalho onde todos estejam em paz, quando nós desejamos viver numa cidade pacificada, num país pacificado, nós devemos primeiro lembrar do estágio, do momento que vive a Terra. A Terra está transitando de plano de provas e expiações para ser um plano de regeneração. Nós estamos no início da regeneração, iniciozinho. E nesse início, nós estamos vivenciando sérios embates. Os embates da crueldade, da corrupção, dos conflitos que são humanos e que têm a ver conosco também. Com a nossa feição iluminada, humanizada, pacificada, amorosa. Então, a maldade está dando os últimos esgares na Terra. A sensação que a gente tem é que a turba, a confusão, o conflito vai vencer. Onde estão os seres pacíficos? Onde estão os seres amorosos? Onde estão os seres honestos? A gente fica assim se sentindo meio que confuso. A terra regenerada, meus irmãos, não virá de um partido político. O país pacificado, o mundo pacificado, não virá de uma pessoa que é eleita num processo democrático. A pessoa que é eleita num processo democrático de eleição é nossa irmã, nosso irmão. Se não foi a pessoa que nós queríamos, nós devemos orar para que essa pessoa saiba se conduzir. Nós devemos pedir ao Senhor que os espíritos benfeitores que tutelam o nosso país cuidem dessa pessoa. Inspirem-na, orientem-na, para que ela ajude a conduzir o país nessa atitude de fraternidade que é a do nosso Evangelho. Nós não devemos assumir uma postura de destruição. Não é isso que Jesus quer da gente. Devemos pacificar. Lembrar que a mudança, ela não ocorrerá de fora para dentro. A mudança é interna. Jesus de Nazaré, quando saiu lá do deserto, onde ele foi meditar com João Batista, ele se postou diante da sinagoga de Jerusalém. Lindo, majestoso, humilde, com aqueles cabelos repartidos à nazarena. Chamou a atenção dos sacerdotes, aquela figura nobre, embora vestida com roupas de nazareno. E os nazarenos eram as pessoas mais humildes da Judéia. Olha onde Jesus escolheu nascer. No lugar mais humilde daquela região. Quantos ensinamentos, não é? Em todas as passagens da existência do Senhor. Ele então estava ali posto. Quando Caifás, que seria um dos sacerdotes, que entregaria Jesus ao Calvário, se aproximou dele e disse: "O que estás fazendo aqui, Galileu? O que queres?" E Jesus olhou para ele e disse: "Eu vim iniciar a construção do meu reino." Caifás, com o psiquismo aprisionado ao contexto sócio-histórico dele, olhou para aquele nazareno, descalço, e riu. Como irás construir um reino sem exércitos, Galileu? Que reino é esse? Sem armas. O reino que eu vim construir se iniciará no coração dos homens. Nós trazemos essa imagem
esta frase de Jesus, que está num livro escrito pelo espírito Humberto de Campos, para lembrar que as transformações que estamos desejando, elas devem partir de dentro de nós. Como queremos viver num mundo pacificado, fomentando a destruição, o ódio? Meditemos. Então, Emmanuel diz, no erguimento da paz, efetivamente, precisamos dos artífices da inteligência, das pessoas habilitadas a orientar o progresso das ciências do planeta. É verdade. Necessitamos, porém, e talvez mais ainda, mais do que cientistas intelectuais, nós precisamos de pessoas que trabalhem no bem, obreiros do bem, capazes de assegurar a paz no mundo. Não somente daqueles que asseguram o equilíbrio coletivo na cúpula das nações, mas de quantos se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. Nós precisamos ser pessoas de paz. Tomar cuidado para não entrarmos nesta confusão emocional. Isolarmos o nosso pensamento. Elevar ao Senhor em preces. Para pensar, colocar o pensamento na casa mais alta. Cuidar da nossa emotividade, do nosso coração. Porque o nosso sentimento, o nosso coração, nosso psiquismo, é a capela mais preciosa. Nós devemos transformar o nosso mundo interno numa capela. Não devemos poluir com a escuridão. Trabalhar para nos iluminar e sermos pontos de luz. Não adianta um governo pacificador se eu todo sou um Afeganistão. Não adianta gestores que trabalham pela paz se eu sou um míssil destruidor da paz. Então a paz no mundo, a paz que se deseja, é uma atitude individual. Que se irradia para a coletividade. Todas as mentes se pacificando, isso é a paz. Então, Emmanuel traça algumas diretrizes para a gente, para nos iluminar o pensamento. Ele diz, necessitamos de obreiros do bem. Precisamos daqueles que se consagram ao cultivo da paz no cotidiano. De que forma? Dos que percebem a existência do erro e se dispõem a saná-lo, a saneá-lo, sem alargar-lhe a extensão com críticas destrutivas. Lembrar que todos nós erramos, todos nós, espíritos, já caminhamos por várias existências, já passamos por várias experiências e nos equivocamos de todas as formas já. E se hoje chegamos aqui, nessa existência, com alguns conceitos morais já bem sedimentados, é porque nós já caímos, já padecemos, expiamos o erro, aprendemos. E naquele momento da nossa queda, das nossas quedas, que foram muitas, espíritos amorosos não ficaram apontando nossos erros com críticas destrutivas. Eles buscaram olhar para nós com amor, com compaixão, entendendo a nossa condição, a nossa estatura moral. Entendendo que nós estávamos, como ainda estamos, num vir a ser. E que era perfeitamente lógico que ainda incorrêssemos em atitudes equivocadas. E aí, então, eles nos inspiraram no bem.
ajudaram para que a gente fosse melhorando. Digo mais, todos nós aqui, todos, não faz muito tempo, tiramos os pés dos vales dos caídos. Não temos asas, não somos alados. Nossa condição espiritual, e aí a gente quer tecer uma reflexão sobre estatura espiritual. É preciso que identifiquemos qual é a nossa estatura, sem ilusão. Nem uma percepção de nós mesmos depreciativa, nem também uma acima do que não somos ainda. Nós somos aprendizes, estamos nos melhorando. E caminham conosco muitos irmãos nossos em grandes lutas também. Conhecendo a mim mesmo, sabendo qual é a minha estatura moral, eu vou vivenciar o processo de auto-amor por mim. Eu vou compreender que eu estou ainda em processo e vou desenvolver a compaixão pelo meu irmão que hoje se equivoca. Eu vou olhar para ele e vou sentir, nossa, eu também poderia errar dessa forma. O que posso fazer para ajudá-lo? Como posso cooperar com ele? Às vezes, o silêncio é a melhor ajuda. Não estamos dizendo para sermos condizentes com o erro. Colocar panos quentes. Fingir que nada está acontecendo. Não é isso. É dar à situação a dimensão que ela tem. E procurar ajudar. Em vez de tecer comentários e críticas destrutivas, alargando a extensão, como nós gostamos de fazer, nós gostamos muito de detalhar os equívocos dos nossos irmãos. Porque enquanto estamos perdendo o tempo precioso da existência, relatando as falhas morais, as quedas morais dos nossos irmãos, nós não estamos usando o tempo para nos autoanalisar, que é o objetivo da reencarnação. Nós não estamos aqui para pacificar o mundo, não. O nosso objetivo, de todos nós, é nos pacificar. O mundo não vai se pacificar sem nós nos pacificarmos. Então, todos nós estamos aqui com uma tarefa pessoal, uma missão. A missão é tornar-se um ser de bem, que ainda não somos. Não é Paulo que diz? Todo bem que eu gostaria de fazer, Senhor, não consigo ainda fazer. Então, a gente precisa fazer essa introspecção. Os nossos irmãos que se equivocam ainda, e nós também nos equivocamos, procuremos auxiliá-los com a prece, com a oração, mostrando para eles aspectos positivos do seu caráter, o que ele já melhorou, silenciando, sem alardear os equívocos, procurando ter uma conversa discreta, esclarecedora, que não o humilhe, não o subjugue. A gente precisa entender isso. Os espíritos superiores que nos tutelam a reencarnação e que veem tudo que a gente faz, tudo. Não tem segredo. Quando vão tecer o relatório lá em cima, como está a nossa conduta aqui nessa nova reencarnação, eles não chegam dizendo, olha, fulano fez isso e isso. Não. Eles fazem assim, olha só, está melhorzinho. Era assim, eu já conseguiu vir para o Cáritas na terça-feira. Continua uma peste maledicente. Eu pensando. Ainda é maledicente, mas vai para o Cáritas. Se põe em oração, escuta a palestra. Está tão melhorzinho o bichinho, ele falando da gente lá em cima. Procurando realçar aquilo que a gente já iluminou. E não acentuar o que ainda está obscuro, aprisionado.
Por isso, meus irmãos, pacifiquemos. Cuidado com as faixas de trevas que passam ao nosso redor. Não abracemos esse cordão. Perguntemos o que Jesus faria. O que Jesus fez diante de Barrabás. O que Jesus fez diante de Zaqueu. Diante de Zaqueu, que era um cobrador de impostos. Era considerado um pusilânime para aquela sociedade. Porque cobrava impostos ao dominador romano, impostos do seu povo, para dar ao dominador. Então, um publicano, como era Zaqueu, era como se fosse assim, um corrupto, pronto, um corrupto. Porque estava se vendendo ao dominador. Jesus entra na cidade de Zaqueu, que era Jericó. Zaqueu estava louco para vê-lo, porque tinha ouvido falar de um rabi que aceitava pessoas como ele. E era gordinho e pequenininho ele. Quando ele correu para falar com Jesus, a multidão começou a o empurrar. Ele então viu um sicômoro. E imagina uma pessoa gordinha e pequenininha subindo num sicômoro. Ele se esforçou, precisava ver o Senhor. E Jesus entra na cidade, a multidão cercando, olha lá para o sicômoro e vê Zaqueu. Zaqueu, chocado. Como era belo aquele rabi. Mais chocado ainda ficou porque o rabi parou na frente dele, olhou para ele, no máximo, ele se reviu. Parecia as cenas de um filme. Todas as cenas da sua vida. Seus olhos nos olhos do Senhor. Um caleidoscópio. Quase que ele cai. Zaqueu, desce dessa árvore. Vai para a tua casa. Hoje vou me hospedar na tua casa. Ele não escolheu ficar na casa do homem mais santo da cidade, não, gente. Ele não escolheu o mais puro, o mais rico, o mais considerado. Ele escolheu Zaqueu, o publicano. O que seria um corrupto hoje. É na tua casa que eu vou estar. Zaqueu desce, corre e vai em casa. Quando ele entra, aquele palacete decorado com linhas romanas, ele olhou o excesso de coisas na casa dele. E se envergonhou. Pediu à esposa que retirasse o desnecessário. Veja como é simbólico, dentro da psicologia profunda. Jesus diz, estarei na tua casa. Imaginemos que essa casa seja uma casa interna. A casa psíquica. Zaqueu percebeu que tinha muito entulho. Coisas desnecessárias. Ele fez um exercício primeiro lindo, que foi ter coragem de subir. Ou seja, colocar o seu pensamento na casa mais alta. Elevar-se para ver a verdade. E quando ele entrou em casa, ele percebeu o desnecessário, esvaziou a casa do inútil. Somos capazes de esvaziar a nossa casa interna do inútil? Ou continuamos com a nossa psique enlameada por detritos emocionais? Orgulho, inveja, raiva, rancor. Zaqueu limpou a casa. Mas ainda ele precisaria dar provas seríssimas de resistência. Porque ele ficou na frente de casa e as pessoas começaram a passar e a dizer, se fosse realmente um Messias,
saberia que este aí é um publicano, jamais estaria com ele. E ele firme lá, ouvindo isso, de pé, enfrentando as vozes contrárias à sua transformação. E o Senhor chegou e entrou na sua casa. Lá se hospedou. Zaqueu se transformou num dos discípulos mais determinados de Jesus. Zaqueu é hoje Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Naquela reencarnação, a estatura moral dele era aquela. E hoje, quem é Zaqueu? Amigo de Maria, convidado por Maria para habitar as esferas mais altas. E ele disse, ainda não, mãe. Amo muito os meus irmãos da terra. Aqui quero ficar ainda colaborando. Amo muito os criminosos que ainda somos nós. Porque ainda praticamos muitos delitos. Muitas vezes delitos que não são alcançados pela justiça terrena, mas que ferem nossa consciência. Mas Zaqueu nos ama e está aqui trabalhando na pátria do Evangelho. Porque procura ver o melhor de nós. Ele tem uma atitude pacificadora. Então, Emmanuel diz que os pacificadores enxergam os problemas, mas enxergam procurando solucioná-los. Em o quê? Silêncio, sem conturbar o ânimo alheio. Os pacificadores recolhem confidências aflitivas, ouvem as dores dos seus irmãos, sem passá-las adiante. Porque às vezes a gente sente prazer de relatar a tragédia dos nossos irmãos. Mas Zaqueu não. Zaqueu sim. Mas o ser pacificado, ele sabe fazer isso. Ouve e silencia. O ser pacificador identifica os conflitos dos outros, percebe ainda as lutas das pessoas que caminham com ele. E procura fazer o quê? Ajudar. Sem referências amargas. Esse ponto é dificílimo dentro de casa. Porque dentro de casa, aquelas pessoas mais próximas, que são as relações que a gente precisa firmar a afetividade, e são as relações em que as máscaras caem. Então, a gente está ali convivendo com o pior e o melhor do outro. A gente, com muita facilidade, a gente descreve minuciosamente os conflitos, os defeitos, as tragédias de quem caminha com a gente. Você é assim, 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 como se fosse uma sentença. Como se a pessoa não fosse capaz de mudar e ser outra pessoa, melhorar. Então, devemos tomar cuidado com referências amargas. Tomar cuidado quando a nossa mente fica lembrando e repisando só cenas dolorosas, momentos difíceis. Devemos nos livrar desse peso, silenciando na acústica do nosso coração essas vozes opressoras e substituindo por pensamentos iluminados. Todos nós estamos passando por grandes lutas, gente. Dr. Bezerra de Menezes, no começo desse ano, numa mensagem na casa das filhas de Peixotinho, ele disse que a terra está como uma bola de fogo. Todos estamos sendo colocados à prova, todos. A terra será um mundo de regeneração. Estamos aptos a viver na regeneração, fomentando a guerra e o ódio? Fomentando o conflito, o ódio dentro de casa? Nas redes sociais, vocês têm visto as redes sociais como estão? Amigos, um discutindo com o outro,
Amizades se desfazendo por causa de um pleito eleitoral. Como iremos habitar a terra regenerada desse jeito? Apaixonados pelo impermanente. Deixando que as paixões dominem nossa afetividade. Meditemos. Pacifiquemos. É muito fácil a gente sair atrás do bloco e nos perdermos de nós mesmos. Porque esse ser guerreiro, destruidor, bélico, está dentro da gente. Nós ainda não superamos o bárbaro. É com muita facilidade que o bárbaro aparece. Mas nós já somos seres que descobrimos uma luz, uma potência iluminativa. Então nós devemos lutar para que esse ser decidido no bem, ele consiga emergir e superar. É um alerta que estamos fazendo nesse momento. Precisamos todos, espíritas, cristãos, orar, pacificar. Nas redes sociais, eu tenho buscado colocar mensagens pacificadoras. Não é alienação, não. É tentando mostrar, principalmente aos espíritas que nós estamos vendo guerreando, que não é esse o caminho. O caminho é outro. Nós amamos ao príncipe da paz, que é Jesus. Como sermos assim tão agressivos? E aí Emmanuel avança, dizendo que os que pacificam pronunciam palavras de consolo e esperança, edificando fortaleza e tranquilidade onde estejam. Os que pacificam apagam o fogo da rebeldia ou da crueldade com exemplos de tolerância. Devemos entender que nós somos diferentes, diversos. Nós temos uma construção emocional, psicológica diversa. Nós passamos por reencarnações diferentes. Então, o que eu sou hoje, o que me toca, o que me aflige, o que me perturba e o que me emociona, é muito meu, é particular. Cada ser humano tem um processo individual de iluminação, um vir a ser pessoal. Então, a diversidade é característica de humanidade. Nós não devemos caminhar querendo que todos sejam iguais a nós, que pensem do mesmo jeito. Isso não vai acontecer, porque as pessoas estão cada uma num processo. Sentem, veem, percebem as situações de forma diversa. Conforme o grau de entendimento, o grau evolutivo, a condição de cada um. Então, qual é o nosso exercício? O exercício é iluminativo. Exercitar a tolerância com o diferente. Sem se mancomunar, se associar ao erro, aquilo que nós sentimos que não é bom mais para nós. Mas devemos exercitar a tolerância. Compreender o momento de cada um. Como caminha cada um dos nossos irmãos. Entende o que eu estou querendo dizer? Vamos fazer uma reflexão, por exemplo, para trazer para uma ponderação mais próxima. Imaginem um irmão nosso que reencarna com um conflito grave ainda nas questões da sexualidade. Esse irmão é diferente de nós? Ainda não, viu? Emmanuel diz que todos nós temos algum conflito nessa área. Ou tivemos há muito pouco tempo. Então imagine um irmão nosso que reencarna numa condição em que ele vai precisar exercer todo um bom combate para equilibrar esse aspecto. Ele ainda exagera, ele ainda tem uma conduta esdrúxula. Nós vamos nos associar à sua conduta? Não. Mas vamos tentar compreender.
render o seu momento ainda. Procurando mostrar para ele outras formas de organizar o afeto. Respeitando o momento de cada um. Conversávamos com uma mãe cujo filho tem grande tendência ainda ao uso das drogas. É um menino lindo. E ele, agora há pouco tempo, teve uma recaída no crack, gente. Ele chegou no crack. Mas ele vem se tratando muito. Está com um tratamento intensivo e ele tem muita consciência da fragilidade dele. Ele vinha bem e agora há poucos dias ele comprou 2 pedras, caiu. E ela chegou muito dolorosa, sofrida para conversar. E aí a gente abraçou. Imagina o coração dessa mãe. A gente abraçou ela e disse assim, veio aquela inspiração de dizer para ela, acalma-te. Ele está melhor, não parece, mas está. Você imagina que em experiência anterior, ele não tinha nem consciência do problema. E a droga o dominava. Nessa reencarnação em que tu o abraçaste como filho, ele já desenvolveu uma consciência e já movimenta uma luta. Ele já consegue passar meses sem buscar droga. E quando ele cai, ele entra em sofrimento. Ele está melhor. Comparado com o que era. Ou seja, ele está na caminhada dele. Assim somos todos nós. Eu estou dando um exemplo grave, mas a gente pode modular esse exemplo em várias questões. Todos nós estamos num degrauzinho. Por isso, nós não devemos nos arrogar melhores do que ninguém. Porque todos estamos nessa condição de espíritos em recuperação. E aí a humildade e o amor devem invadir o nosso sentimento para que a nossa afetividade não fique obliterada pela raiva, pelo rancor, pela revolta. É preciso, para pacificar, que saibamos socorrer os vencidos da existência sem os acusar e sem acusar os chamados vencedores. Toma muito cuidado, porque muitas vezes vencer nas questões mundanas, muitas vezes o que é vitória para o mundo é sinônimo de queda espiritual. A pessoa vai levar séculos para se recuperar. Então é preciso olhar a existência com esses olhos espirituais. Os que pacificam trabalham sem criar dificuldades para os irmãos do caminho. Servem sem queixa. Tomam sobre os próprios ombros toda a carga de trabalho que podem suportar no levantamento do bem de todos, sem exigir a cooperação do próximo para que o bem de todos prevaleça. Paz no coração e paz no caminho. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, de vez que todos eles agem na vida, reconhecendo-se na condição de fiéis e valorosos filhos de Deus. Nesse finalzinho, a gente quer lembrar da figura de Judas Iscariotes. Para concluir a nossa reflexão sobre o momento que estamos vivendo no país. Judas Iscariotes era o único dos discípulos de Jesus que não compunha aquele grupo que era ali de Cafarnaum, que era da Dalmanuta, aquelas regiões mais próximas do Mar da Galileia, mais humildes. Ele era de Iscariotes. Não era, Cláudia? O grupo da sua aldeia, do seu clã, os judeus, o grupo que ele participava, onde ele nasceu, eles eram comerciantes. E bastante, assim, politizados
na política da época. Bastante envolvidos com os interesses do mundo, da vida no momento. Foi convocado pelo Senhor para servi-lo. Judas amava Jesus, mas não conseguia compreender o seu evangelho. Não conseguia compreender aquele rabi tão pacífico. Aquele rabi que andava descalço, que se aproximava de todos os pobres, os sofredores. Ele imaginava um Messias político. Ele não conseguiu elevar o pensamento dele para além do imediato. Judas queria libertar o povo judeu do jugo romano. Imaginemos o psiquismo de Judas. Imagine que um país invadiu o Brasil e dominou o nosso país. Dissolveu nossas organizações, nossa estrutura política, derrogou toda a nossa Constituição. E agora eles dizem, vocês têm que conforme as nossos ditames. Como é que nós nos sentiríamos? Vocês brasileiros serão subjugados agora. Era assim que Judas se sentia, entendeu? A palavra revoltado com o domínio romano. Ele não era mau. Ele achava que estava defendendo o quê? O país dele, o povo dele. Então ele olhava para Jesus e ele viu assim, poxa, esse rabi que faz esses milagres, com o poder desse, poderá libertar o povo judeu. Era assim que Judas via Jesus. Apaixonado pelo mundo que ele estava inserido. Mas Jesus não veio para as paixões do mundo. Jesus estava no mundo, mas não pertencia ao mundo. Jesus de Nazaré é o verbo de Deus, como diz João Evangelista. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é o arquiteto da terra, foi ele que fez a terra. Ele é o governador do planeta. Reparem, o Senhor nasce numa manjedoura de palha no meio dos bichinhos. Ele estava sendo esperado nos palácios. Nasceu num lugar ermo, sem direito a berço, porque ele já estava ali ensinando que não veio para pertencer às coisas do mundo, mas para transformar o homem. Judas não deu conta disso, gente. É igual a gente hoje. Se apaixonando demasiadamente por questões passageiras. Nos revoltando, brigando, caluniando. E o que ele faz? Vende o Senhor, entrega o Senhor aos sacerdotes. A Caifás, Anás Caifás, por 30 denários. Ele não queria aquele dinheiro. Ele esperava que Jesus, em sendo preso, se rebelasse. O que fez o Senhor? O soldado romano esbofeteou o rosto de Jesus. Ele caiu. Ele levantou-se. Judas ficou passado, o Senhor não reagia. E quando ele viu
que Jesus ia ser crucificado e não reagia, ele suicidou. Meditemos na figura do nosso irmão Judas naquele momento. Apaixonado pelas forças políticas passageiras, distanciando-se do essencial. Ele está bem melhor hoje. Foi socorrido por Jesus no vale de dor e de sofrimento. Mesmo socorrido no braço do Senhor e levado para um local protegido, ele entrou, o espírito Judas agora, num processo terrível de culpa e de sofrimento. Maria de Nazaré, em espírito, várias vezes ia visitá-lo, abraçá-lo, incentivá-lo a recomeçar. Ele levou 12 reencarnações para se recuperar. 12, gente. E se recuperou finalmente, como uma jovem, uma mulher. Reencarnou num corpo de uma jovem, uma moça. Na França. Santa Joana d'Arc. Ali ele se recuperou. Tomemos cuidado para não perder a sublime oportunidade que estamos tendo agora. Não estamos reencarnados para nós, que já lutamos tanto, que já estivemos envolvidos em tanta carnificina ao longo da história. Saiamos de perto da barbárie e construamos a paz. Em casa, na rua, na rede social. Oremos pelos dirigentes. Oremos. Vibremos pela paz. O exército agora, a batalha é aqui, ó. É o bom combate, como diz a Bhagavad Gita, que é o livro sagrado dos hindus. Nós estamos lendo. É impressionante. É evangelho puro. Milenar. Na Gita está escrito, num diálogo entre Krishna, o Senhor, e Arjuna, o homem, seu discípulo, que todos nós estamos enfrentando. Arjuna pergunta a Krishna, como faço, Senhor, para vencer esta batalha, este campo de batalha, para ser vitorioso? E aí Krishna diz, vencendo o combate entre os Kurus e os Pandavas. Os Kurus são os vícios. A tua família. Ou seja, aquilo que a gente cultiva. As viciações. Os Pandavas é a iluminação. É Deus em nós. É a potência divina. Onde, Senhor, esta batalha se dá? Krishna diz, na consciência. Essa é a luta em que a gente deve estar inscrito. O bom combate dentro de nós para nos tornarmos pessoas boas, efetivamente. Generosas, compassivas. Pessoas que ajudam Jesus com uma antena psíquica amorosa. É a soma dessas antenas psíquicas que irá pacificar o mundo. Não é um herói que vai chegar, um governante, uma estrutura política, não é um partido, muito menos. São os homens moralizados. Meditemos e façamos esse movimento de paz dentro de nós. Muita paz, meus irmãos. Quem quer vir fazer a prece? Você quer vir? Venha. Vamos agradecer a noite de hoje. E eu gostaria de recitar uma oração que
eu aprendi no evangelho que eu comprei num sebo lá em Miami. E veio essa prece na primeira página e eu adoro essa prece. É muito simples. Senhor, que estás em meu íntimo, entrego-me inteiramente a ti, pois sabendo que só queres o bem, confio alegremente em tua plena sabedoria. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Que assim seja. Então, em nome de Deus, sob a guarda amorosa de Jesus de Nazaré, de Maria Santíssima, dos Espíritos que nos tutelam a reencarnação, concluímos essa etapa do estudo de hoje.